Rio de Janeiro, março de 1942. A cidade dormia sob um céu sem estrelas quando os agentes do Departamento de Ordem Política e Social cercaram discretamente um elegante apartamento em Copacabana. Não havia sirenes, não havia alarde. O silêncio era fundamental. Do lado de dentro, um homem louro, de 42 anos, conversava tranquilamente com sua esposa Clara, sem imaginar que sua vida estava prestes a desmoronar. Albrecht Gustav Engels era conhecido entre os alemães do Rio como um comerciante bem-sucedido, respeitado nos círculos sociais da colônia germânica. Mas o governo brasileiro descobrira um segredo que ele guardava há 5 anos. Engels não era apenas um comerciante. Ele era Alfredo, o chefe supremo da maior rede de espionagem nazista em território brasileiro, responsável por coordenar uma operação que já havia custado centenas de vidas. A batida na porta veio às 3 da manhã. Engels abriu e encontrou 6 homens armados. Não houve resistência. Ele sabia que aquele momento chegaria eventualmente, mas esperava ter mais tempo. Os agentes reviraram cada cômodo do apartamento, encontrando documentos, códigos cifrados e mapas detalhados da costa brasileira. Enquanto era levado algemado pelas ruas vazias da cidade, Engels mantinha o rosto impassível, mas sua mente trabalhava freneticamente. Quantos de seus agentes já haviam sido capturados? A rede estava completamente comprometida? E o mais importante, quanto tempo conseguiria resistir aos interrogatórios, que certamente viriam? Antes de começarmos essa jornada, faça parte do nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. O que Engels não sabia naquela madrugada de março era que sua prisão representava apenas a ponta de um iceberg gigantesco. Nos meses anteriores, uma operação meticulosa de contra-inteligência havia mapeado toda a estrutura da espionagem alemã no Brasil. A Operação Bolívar, como os nazistas a chamavam, era muito mais do que uma simples rede de informantes. Era uma sofisticada máquina de guerra que se estendia por todo o continente sul-americano, com ramificações no México, Argentina, Chile, Peru, Colômbia e Venezuela. O Brasil, pela sua posição estratégica e pelos seus portos movimentados, havia se tornado o coração pulsante dessa operação. A história começara 3 anos antes, em maio de 1940, quando Johannes Siegfried Becker desembarcou em Buenos Aires com uma missão clara: estabelecer a maior rede de espionagem alemã fora da Europa. Becker, cujo codinome era Sargo, era um agente experiente da seção D do Serviço de Segurança Estrangeira alemão. Inicialmente, suas ordens incluíam sabotagem, mas protestos da embaixada alemã na Argentina fizeram Berlim reconsiderar. A espionagem seria mais discreta, mais eficaz e menos propensa a criar incidentes diplomáticos. A partir de Buenos Aires, Becker começou a tecer uma teia que eventualmente cobriria todo o continente. No Brasil, a situação era particularmente favorável aos interesses alemães. O país mantinha relações comerciais robustas com a Alemanha nazista, que era o segundo maior parceiro comercial brasileiro. Café, algodão e outras matérias-primas seguiam para Hamburgo, enquanto armamentos e equipamentos industriais faziam o caminho inverso. Havia também um intenso intercâmbio cultural e técnico. A grande colônia de imigrantes alemães, especialmente concentrada no sul do país, facilitava a infiltração de agentes. Em 1928, o primeiro partido nazista fora da Alemanha havia sido criado em Timbó, Santa Catarina, antes de se transferir para Blumenau. Durante mais de uma década, o partido nazista operou abertamente em solo brasileiro, realizando desfiles, distribuindo propaganda e cultivando simpatizantes. Mais perturbador ainda era o fato de que, em 1936, existia um acordo secreto de cooperação entre os governos brasileiro e alemão no combate ao comunismo internacional. Este acordo envolvia a polícia brasileira e a Gestapo,
permitindo inclusive que integrantes do Departamento de Ordem Política e Social viajassem a Berlim para estudar métodos de contra-espionagem e anticomunismo. A ironia era cruel. Os mesmos homens que aprenderiam a combater espiões eventualmente usariam essas técnicas contra seus próprios instrutores. Neste cenário de ambiguidade política, Albrecht Gustav Engels chegou ao Brasil em 1937. Alto, elegante, fluente em português, ele se integrou perfeitamente à sociedade carioca. Sua fachada era perfeita, comerciante alemão estabelecido, casado, membro respeitável da comunidade. Mas Engels era, na verdade, um agente da Abwehr, o serviço de informações e contra-informações militar da Alemanha nazista. Sua missão era coletar informações sobre o tráfego marítimo, movimentação de navios da frota brasileira e norte-americana, capacidades dos portos, rotas de navegação e qualquer dado que pudesse ser útil para a máquina de guerra alemã. Engels não trabalhava sozinho. Ele havia montado uma rede complexa de informantes que se estendia por várias cidades brasileiras. Em Santos, o movimentado Porto Paulista era vigiado por Joseph Jacob Johannes Starzichny, um alemão que se apresentava como comerciante dinamarquês chamado Niels Christensen. Starzichny era um espião profissional, treinado pelo Serviço de Inteligência alemão. Havia chegado ao Brasil em abril de 1941 com uma missão específica: montar a maior estação de rádio clandestina do país para transmitir informações diretamente para Hamburgo. A operação de Starzichny em Santos era meticulosa. Ele estabeleceu base na cidade portuária, onde a movimentação de navios aliados era intensa. Sua estação de rádio, identificada pelo código SIT, operava em coordenação com o cônsul alemão em Santos, Otto Uebele, que também era diretor-geral da empresa Theodor-Wille na cidade. A rede tinha ramificações em Recife, Rio de Janeiro, Vitória e Porto Alegre. 2 brasileiros simpatizantes, José Ferreira Dias e Galdino Medeiros, atuavam como auxiliares no Rio de Janeiro. Em Santos, alemães como Wilhelm Gieseler e Ulrich Uebele, filho do cônsul, completavam a célula. Gieseler era particularmente astuto em seus métodos. Filho de mãe brasileira e pai alemão, nascido em Santos em 1894, ele trabalhava como corretor de café, uma posição que lhe dava acesso privilegiado a informações comerciais e marítimas. Mantinha contato com um funcionário do consulado britânico em Santos, conseguindo extrair informações valiosas sobre as políticas de guerra britânicas na América do Sul. Mais impressionante ainda era seu uso de uma garçonete brasileira que trabalhava no bar Escandinávia, no centro de Santos. A jovem recolhia informações de marinheiros embriagados que, seduzidos por seu sorriso e charme, revelavam detalhes sobre rotas, cargas e destinos. No jargão da espionagem, ela era uma perfeita andorinha. A estação de rádio de Starzichny operou secretamente por mais de um ano, transmitindo informações detalhadas sobre cada navio que entrava ou saía do Porto de Santos. O tipo de embarcação, sua nacionalidade, a carga que transportava, o destino planejado, a rota que seguiria. Tudo era meticulosamente registrado e transmitido. Essas informações eram cruciais para os submarinos alemães que patrulhavam o Atlântico Sul. Com dados precisos sobre quando e onde os navios mercantes estariam, os comandantes dos submarinos podiam planejar ataques devastadores. No Rio de Janeiro, a rede de Engels era ainda mais elaborada. O Banco Alemão Transatlântico servia como ponto de encontro para os principais espiões. Otto Braun, funcionário do banco e membro da direção nacional do Partido Nazista Brasileiro, era figura central nessa operação. Braun não apenas passava informações, como também facilitava o envio ilegal de dinheiro para a Alemanha através de fraudes bancárias. O banco, com sua aparência de respeitabilidade comercial,
era a fachada perfeita para operações clandestinas. Entre os espiões mais surpreendentes estava Otto Meyer, fundador e presidente da Varig, a maior companhia aérea brasileira da época. Meyer era piloto veterano da Primeira Guerra Mundial, filho de um oficial alemão que havia sido adido militar no Pacífico. Sua chegada ao Brasil e a criação da Varig não eram coincidências de um empreendedor sonhador, mas parte de um plano maior. Meyer era filiado ao Deutsche Arbeitsfront, a frente de trabalho alemã, o braço sindical do partido nazista. Seu plano envolvia usar equipamentos do aeroporto de Porto Alegre para montar um transmissor de rádio que seria transferido para Rio Grande através de um avião da Varig. Mas a polícia rastreou o equipamento enquanto ainda estava em Porto Alegre e impediu o plano. A Varig em si havia sido criada com o apoio de famílias de origem alemã profundamente envolvidas com o nacionalismo germânico. A família Lundgren, que fez fortuna na indústria têxtil e era dona das casas pernambucanas, foi um dos primeiros contatos de Meyer. Posteriormente, descobriu-se o envolvimento dos Lundgren na criação de células nazistas no Nordeste, algumas abrigadas dentro das próprias fábricas do grupo, como em Rio Tinto, na Paraíba. A empresa alemã Theodoroville, que mantinha comércio entre Brasil e Alemanha desde o século XIX, também apoiou Meyer. Anos depois, descobriu-se que a Theodoroville auxiliava ativamente a espionagem alemã no Brasil. Mas a rede não era composta apenas por alemães. Havia brasileiros que, por simpatia ideológica ou promessa de dinheiro, haviam se tornado colaboradores ativos. Túlio Regis do Nascimento, capitão do Exército Brasileiro que havia militado na Ação Integralista Brasileira, liderava uma dessas células. Seu codinome era Garcia. Túlio passou informações sobre a movimentação de navios ao redor do Brasil e chegou a planejar um ataque ao navio Winduck. Recrutou civis seduzidos por promessas financeiras, incluindo prostitutas que extraíam informações de marinheiros e oficiais. Convidou o jornalista Geraldo Mourão, Raimundo Padilha e Álvaro da Costa e Souza para missões específicas, mas Raimundo e Álvaro se recusaram a agir e denunciaram o grupo à polícia. Luiz Eugênio Lacerda de Almeida, outro brasileiro envolvido, tinha a tarefa de passar informações sobre a base aérea de Parnamirim, instalação estratégica no Nordeste brasileiro. Quando os alemães Walter Grapetin e Ernest Sievert, membros da rede de Eugênio, foram interrogados pelo governo Vargas, entregaram Luiz, que foi capturado pela polícia. A sofisticação da rede era impressionante. Mensagens eram enviadas através de múltiplos canais. Transmissões de rádio diretas para Hamburgo, correio usando navios mercantes espanhóis, códigos cifrados cada vez mais complexos. A Química Bayer, em sua sede no Rio de Janeiro, mantinha no depósito do 6º andar um mimeógrafo usado na confecção de boletins contendo notícias de guerra e propaganda favorável à Alemanha nazista, que, sob capa científica, era distribuída por todo o país. Empresas alemãs com filiais no Brasil e outras nacionais gerenciadas por alemães ou simpatizantes serviam como fachada para esconder a identidade de espiões e facilitar o transporte de cargas de interesse do Terceiro Reich. O próprio governo brasileiro, durante anos, fez vista grossa para essas atividades. O presidente Getúlio Vargas mantinha uma posição ambígua, oscilando entre simpatia pelos nazistas e pressão dos aliados. Em 1937, um decreto proibiu o funcionamento de partidos políticos estrangeiros no Brasil, incluindo o Partido Nazista. Mas documentos encontrados no Itamaraty revelam que, antes do decreto entrar em vigor, Vargas recebeu o embaixador alemão Karl Ritter para uma conversa. O presidente assegurou ao diplomata que a medida não era punitiva aos alemães, à Alemanha ou ao Partido Nazista. Como compensação, o embaixador aceitou doação de sacas de café para ajudar no programa de auxílio alemão de inverno.
A garantia tácita de que os nazistas não seriam perseguidos se confirmou nos anos seguintes. Até a entrada do Brasil na guerra em agosto de 1942, o partido seguiu funcionando tranquilamente, ainda que oficialmente ilegal. Em 1940, durante as comemorações do aniversário de Adolf Hitler em 20 de abril, enquanto milhões celebravam nas ruas da Alemanha, 456 alemães se reuniram no salão social do Clube de Atiradores de Blumenau para um almoço típico, brindes e vivas ao Führer. Na embaixada alemã no Rio, uma bandeira nazista permaneceu hasteada até outubro de 1941. Em abril de 1942, uma passeata reuniu cerca de 2.000 pessoas uniformizadas do Partido Nazista à luz do dia, no centro de Florianópolis, sem qualquer intervenção das autoridades. O homem responsável pela segurança do país era Filinto Müller, chefe da Polícia do Distrito Federal desde 1933. De origem alemã, Müller havia visitado a Alemanha em 1937, durante o auge da popularidade de Hitler, onde se encontrou com Heinrich Himmler, chefe da política nazista. As relações de Müller com o regime alemão eram conhecidas, e sua atuação como chefe de polícia era marcada por acusações de tortura e assassinatos de opositores do regime Vargas. Sob seu comando, a repressão política era brutal, especialmente contra comunistas e, ironicamente, também contra integralistas, quando estes se voltaram contra Vargas. Mas a postura ambígua do Brasil começou a mudar em 1941. O ataque japonês a Pearl Harbor em dezembro daquele ano acelerou os acontecimentos. Em janeiro de 1942, o Brasil rompeu relações diplomáticas com o eixo. A pressão norte-americana aumentava constantemente. O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Jefferson Caffery, enviava relatórios urgentes a Washington sobre a extensão da espionagem alemã em território brasileiro. Os norte-americanos haviam descoberto, através de suas próprias operações de inteligência, que o Rio de Janeiro servia como centro de retransmissão para comunicações entre Nova York e Hamburgo. Por causa dos polos magnéticos, as transmissões no sentido norte-sul eram melhores que no sentido leste-oeste. Então, Nova York e Hamburgo enviavam mensagens ao Rio que eram retransmitidas para ambos os destinos. A inteligência britânica também estava profundamente envolvida. Agentes do MI6 operavam no Brasil, monitorando as atividades alemãs. Um dos espiões da Abwehr, que viajava frequentemente ao Brasil para falar com Engels, era Duchamp Popov, cujo codinome era Ivan. O que os alemães não sabiam era que Popov era um agente duplo britânico, um dos mais bem-sucedidos da guerra. Cada informação que Popov recebia de Engels eventualmente chegava aos britânicos. O FBI norte-americano e a inteligência naval britânica iniciaram campanhas de desinformação direcionadas ao presidente Vargas, tentando romper a neutralidade brasileira com os países do eixo e acelerar a declaração de beligerância. Houve até informações plantadas sobre 6.000 nazistas se dirigindo ao Brasil a bordo de navios, mercantes com o objetivo de se juntarem à comunidade germânica local em um golpe contra o governo Vargas, alegação nunca comprovada, mas que serviu para aumentar a paranoia. Enquanto isso, o Departamento de Ordem Política e Social trabalhava silenciosamente, acumulando evidências. Interceptavam transmissões de rádio, decifravam códigos, seguiam suspeitos, plantavam informantes. O trabalho era meticuloso e paciente. Cada pedaço de informação era cuidadosamente arquivado. As transcrições de mensagens interceptadas de Starzitny, sozinho, somavam quase 8 pastas. A polícia sabia que não poderia agir prematuramente. Era necessário mapear toda a rede antes de desmantelá-la. O primeiro erro significativo de Starzitny aconteceu durante a compra de equipamentos para a montagem da estação de rádio. Seu português era ruim,
e a escolha suspeita dos instrumentos em plena Segunda Guerra Mundial alertou o vendedor, que chamou a polícia. Uma investigação foi montada sob o comando do chefe de busca induzente, Polícia Filinto Müller. Durante 3 meses, Starzitny foi discretamente vigiado. Cada movimento, cada contato, cada transmissão era monitorada. A polícia queria mais do que um espião. Queriam toda a rede. A segunda falha de Starzitny foi pessoal. Ele se apaixonou por uma mulher gaúcha que era levada para os encontros do grupo nazista. O amor, essa fraqueza humana tão imprevisível, criou vulnerabilidades. Conversas íntimas revelavam detalhes que um agente treinado jamais deveria compartilhar. A mulher, consciente ou não, tornou-se um elo fraco na cadeia de segurança. Em janeiro de 1942, Otto Braun foi o primeiro a cair. Funcionário do Banco Alemão Transatlântico e membro da direção nacional do Partido Nazista Brasileiro, Braun foi preso pelo DOPS. Sob interrogatório, confessou suas ações de espionagem, as fraudes bancárias para remessa de dinheiro à Alemanha e, crucialmente, revelou os nomes de seus 12 colaboradores. A primeira peça do dominó havia tombado. Dias depois, foi a vez de Starzitny. Em fevereiro de 1942, agentes do DOPS cercaram sua residência em Santos. Quando invadiram o local no número 318 da Rua Campos de Carvalho, atual General San Martín, encontraram a estação de rádio completa, códigos, mapas e documentos comprometedores. Starzitny, ou Niels Christensen, como insistia em se identificar, foi levado ao Rio de Janeiro para interrogatório. Ele era a face profissional da rede de informações nazista no Brasil, um espião de carteirinha treinado pelo Serviço de Informação alemão. Mas a peça mais importante ainda precisava ser capturada. Albrecht Gustav Engels continuava livre, coordenando o que restava da rede. Ele sabia que era questão de tempo. As prisões de Braun e Starzitny haviam comprometido a operação. Mensagens urgentes foram enviadas a Berlim relatando a situação. Engels começou a preparar rotas de fuga, documentos falsos, esconderijos. Mas era tarde demais. Na madrugada de março de 1942, os agentes do DOPS finalmente foram buscá-lo. A prisão foi discreta, mas definitiva. No apartamento em Copacabana, encontraram evidências suficientes para incriminar Engels e conectá-lo a uma rede que se estendia por todo o continente. Mensagens interceptadas mostravam comunicação com Buenos Aires, onde Johannes Siegfried Becker coordenava a operação continental. Havia referências a agentes no Chile, Peru, Colômbia, Venezuela e México. Engels foi levado à delegacia do DOPS no Rio de Janeiro. O que aconteceu nos dias seguintes entraria para a história como um dos interrogatórios mais brutais realizados em solo brasileiro durante a guerra. Engels era considerado peça-chave, um dos chefes supremos do serviço secreto nazista no país. As autoridades brasileiras precisavam de informações, e precisavam rápido. Quantos agentes ainda operavam? Onde estavam os radiotransmissores? Quais eram os códigos? Quem mais estava envolvido? Documentos da época revelam que um grupo selecionado de mensagens escritas por Engels foi fornecido diretamente ao presidente Getúlio Vargas e ao ministro das Relações Exteriores, Oswaldo Aranha. A importância de Engels dentro do esquema de espionagem alemã no Brasil exigia procedimento diferente. Não seria um interrogatório comum. Durante 5 noites consecutivas, Engels foi submetido a interrogatório intenso. Os métodos empregados eram duros, projetados para quebrar a resistência de até mesmo os agentes mais treinados. Engels, que havia sido instruído a resistir a interrogatórios, encontrou-se em situação muito além de qualquer treinamento que havia recebido. A tortura física era acompanhada de pressão psicológica constante, privação de sono, ameaças, demonstrações do quanto a polícia já sabia sobre suas operações. Na quinta noite, Engels não aguentou mais.
Segundo relatou o Jornal do Brasil da época, ele teve uma crise de nervos, arrancou os cabelos dos braços, chorou copiosamente e mandou comunicar ao secretário de Segurança que estava disposto a falar. A confissão veio em torrente. Engels revelou detalhes de toda a operação, nomes de colaboradores, localização de equipamentos, métodos de comunicação. Confessou que um de seus radiotransmissores estava escondido em uma casa em São Cristóvão, na capital fluminense. As informações fornecidas por Engels permitiram que a polícia desmantelasse sistematicamente toda a rede. Agentes foram presos em ondas sucessivas. Edward Arnold, Erich Immers, Wolfgang Eberhard Neise, todos dominando várias línguas, foram capturados. A prisão deles levou a Hans Kurt Werner Meyer Clason, alemão de 31 anos, louro, bonito, elegante, rigoroso em matéria de gravatas e sapatos, exímio dançarino de salão, cujo apelido era Fred Astaire. Meyer Clason era sócio do Germânia e de clubes de tênis em Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. Posteriormente, tornou-se conhecido como escritor e tradutor de obras de língua portuguesa para o alemão. Hermann Boni, adido naval alemão no Rio de Janeiro, cujo codinome era Tio Ernest, foi identificado como peça importante da rede. O capitão Dietrich Niebuhr, adido naval em Buenos Aires com o codinome Diego, chefiava a organização de espionagem na Argentina. Ludwig von Bohlen, adido naval e aéreo alemão no Chile, com codinome Bach, coordenava operações no país andino. Todos esses diplomatas usavam suas posições oficiais como cobertura para atividades de espionagem. Túlio Regis do Nascimento, o capitão brasileiro conhecido como Garcia, foi preso junto com vários membros de seu grupo. Entre os denunciados estavam Alexander Konder, Heinz Ehlert, Valêncio Vork Duarte, Álvaro da Costa e Souza, Ernest Ramus, Heinz Otto Hermann Lorenz, Gerardo Melo Mourão, Kurt Martins Weingartner, Ottmar Gamilichig e Herbert Friedrich Julius von Heyer. Por lavarem dinheiro para o grupo, foram denunciados Camilo Mendes Pimentel e Jefferson Dias. A extensão da rede era assombrosa. 64 pessoas foram presas entre estrangeiros e nacionais. A operação de contra-inteligência brasileira havia conseguido desmantelar a maior rede de espionagem do eixo na América do Sul. O embaixador norte-americano Jefferson Caffery enviou telegrama urgente a Washington. Esses indivíduos são os principais agentes que têm telegrafado o movimento de aviões, navios e demais informações para a Alemanha. Se conseguirmos detê-los, provavelmente poderemos destruir toda a estrutura de espionagem alemã aqui. As descobertas foram chocantes. Mensagens interceptadas revelavam que a rede de Engels havia transmitido informações sobre desde o trânsito de aviões estadunidenses no Brasil até a capacidade de gasolina nos portos do país, passando pelo comprimento de pistas de aeroportos. Cada detalhe era meticulosamente registrado e transmitido. Dados técnicos de publicações americanas eram extraídos ou fotografados. Informações sobre o tráfego marítimo, movimentação de navios da frota brasileira e norte-americana, suas aeronaves, a segurança das instalações portuárias, a nacionalidade dos navios, o tipo de embarcação, a carga transportada, o destino e a rota a ser seguida. Tudo era enviado para Hamburgo. O impacto dessas informações na guerra foi devastador para o Brasil. Estima-se que as informações repassadas a Berlim pelas redes de espionagem no Brasil contribuíram significativamente para o afundamento de 15 dos 34 navios mercantes brasileiros torpedeados entre 1941 e 1943. Cerca de 950 mortes. Do total de 1.430 mortos na Marinha mercante durante esse período, podem ser atribuídas diretamente às informações vazadas pelos espiões. Esse número era 3 vezes maior do que as baixas registradas
pela Força Expedicionária Brasileira nos combates na Itália. Os submarinos alemães, especialmente o U-507 comandado por Harro Schacht, usavam essas informações para planejar ataques precisos. Em apenas 3 dias de agosto de 1942, o U-507 afundou 5 navios brasileiros, resultando na morte de centenas de homens, mulheres e crianças. Os ataques foram tão devastadores que levaram o Brasil a finalmente declarar guerra à Alemanha e à Itália em 22 de agosto de 1942. Enquanto Engels estava preso na Ilha Grande, no Rio de Janeiro, o restante da Operação Bolívar continuava em outros países sul-americanos. Johannes Siegfried Becker, após retornar à Alemanha em 1942 para se encontrar com seus superiores, foi encarregado de todas as atividades de espionagem alemã na América do Sul, todas centradas nas comunicações de rádio. Buenos Aires tornou-se sua estação de controle para comunicação direta com Berlim, enquanto estações menores operavam em outros países, repassando informações através da Argentina. No México, George Nikolaus havia sido chefe da rede de espionagem antes de sua prisão na primavera de 1942. Indivíduo competente, veterano da Primeira Guerra Mundial, Nikolaus organizou extensa rede que manteve contato com outras redes na América do Sul e tentou obter informações dos Estados Unidos. Embora tenha conseguido extrair dados técnicos de publicações americanas e obter informações gerais de contatos nos Estados Unidos, não há evidências de que tenha conseguido segredos militares vitais. A inteligência aliada, através de interceptações, conhecia todos os movimentos alemães. Quando, em agosto de 1944, 2 agentes alemães, chamados Schroell e Hansen, chegaram à Argentina com ordens de recrutar novos homens para expandir a rede nos países da América Central, a maioria dos agentes alemães foi imediatamente presa pelas autoridades argentinas. Isso encerrou permanentemente toda a atividade de espionagem efetiva do Departamento VID-4 no hemisfério ocidental. Os alemães que conseguiram escapar continuaram realizando pequenas operações até o fim da guerra em 1945, mas o volume de tráfego de rádio clandestino nunca mais voltou ao nível anterior. Retrospectivamente, os historiadores consideram que as informações coletadas durante a Operação Bolívar foram mais úteis para os aliados, que interceptaram muitas das transmissões secretas, do que para a própria Alemanha. Os aliados conseguiram decifrar muitos dos códigos alemães e, ao interceptar as comunicações, obtinham valiosa inteligência sobre as operações nazistas. Em alguns casos, usavam a própria rede alemã para passar desinformação, sabendo que seria retransmitida a Berlim. De volta ao Brasil, os prisioneiros enfrentavam julgamento. Albrecht Gustav Engels foi julgado e inicialmente condenado à pena de morte pelo Tribunal de Segurança, conforme noticiou o jornal A Noite em dezembro de 1943. A pena de morte prevista na época para sentenciar crimes de guerra seria executada, mas a sentença foi rapidamente comutada em 30 anos de detenção. Engels cumpriu a maior parte da pena no presídio de Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Joseph Starzitsny também foi condenado a 30 anos de prisão em março de 1942. Documentos descobertos em sua casa ajudaram as autoridades brasileiras a prender outros membros da rede. Durante seu tempo na prisão, Starzitsny chegou a fazer uma proposta bizarra às autoridades brasileiras. Afirmou que poderia construir um disco voador sozinho. O interesse pela ufologia estava em alta na época, mas ninguém levou a sério a alegação. Como explicou posteriormente o historiador Rodolfo Gautier, os brasileiros sabiam que era impossível alguém fazer isso sozinho, acreditando-se que apenas grandes potências como Estados Unidos e União Soviética poderiam desenvolver tal projeto. Otto Meyer, o fundador da Varig, foi detido durante 2 dias prestando depoimentos sobre seu envolvimento na instalação de equipamento de espionagem alemã em solo brasileiro.
O episódio foi descoberto quase por acaso pelo historiador Alexandre Fortes, no final dos anos 90. Fortes encontrou documentos do DOPS gaúcho no Arquivo Público do Rio de Janeiro. No relatório, os policiais acusavam Maier de ser filiado ao Partido Nazista. Maier deu resposta que era cortina de fumaça. Dizia não ser filiado ao Partido Nazista, mas admitia filiação ao Deutsche Arbeitsfront, a Frente de Trabalho Alemã, o braço sindical do partido. A instalação do rádio foi determinação que veio da Alemanha, envolvendo a Varig como apoio operacional para a ação de espionagem em território brasileiro, na qual Maier participou pessoalmente. A ligação nazista da Varig era conhecida publicamente na época. Osvaldo Aranha, ministro das Relações Exteriores, escreveu resposta ao brigadeiro Eduardo Gomes, quando este questionou por que a americana Paner recebia mais incentivos que a Varig. Aranha foi direto: "Meu caro brigadeiro, a gente não pode ter tanta ingenuidade. Não existe empresa nacional neste caso. O que existe é uma empresa alemã, a Varig, e uma empresa americana, e os americanos são nossos aliados, ao contrário dos alemães que não cansam de atitudes rasteiras, inclusive fazendo espionagem em nosso território." Mas então veio a operação de abafamento. Após a guerra, a história oficial da Varig tornou-se a de um sonho de imigrante alemão e sua iniciativa individual. A ligação nazista foi convenientemente esquecida. Maier nunca foi severamente punido. Posteriormente, como prêmio pelos seus serviços ao regime nazista, chegou a ser presidente da empresa Telefunken, no Brasil, em 1961. Túlio Regis do Nascimento, o capitão Garcia, teve destino diferente. Ele e vários membros de seu grupo foram julgados e condenados. Curiosamente, Filinto Müller, o chefe de polícia que inicialmente havia soltado Túlio após interceptação de conversa comprometedora, também estava envolvido na investigação. Müller havia ouvido o acusado, mas o soltara, levantando questões sobre até que ponto sabia da extensão da espionagem alemã e por que não agiu antes. A verdade é que Müller protegia os alemães. Ele lhes dava vista grossa. O general Dutra, ministro da guerra, era abertamente simpático aos alemães. Seus parentes e amigos comemoraram com champanhe, em restaurante de Copacabana, a queda de Paris, e no dia seguinte, Dutra mandou sondar possibilidades de alinhamento com o eixo. O Bar Zeppelin, na rua Visconde de Pirajá, propriedade do austríaco Oskar Geidel, era botequim tematicamente nazista, onde ex-integralistas, oficiais do exército brasileiro e agentes alemães se reuniam. As paredes exibiam fotos de Hitler, e as tampas dos empadões eram decoradas com camarões dispostos em forma de suástica. As primeiras derrotas alemãs na guerra significaram perda de prestígio de Filinto Müller. A gota final foi a tentativa de impedir manifestação pró-aliados no Rio de Janeiro, em 1942. O movimento ocorreu apesar das ações do chefe de polícia, com grande apoio popular, abrindo crise no governo que levou à demissão de Müller. Ele foi substituído e afastado do cargo que ocupara desde 1933. Com o desmantelamento da rede de espionagem, o Brasil estabeleceu campos de concentração para deter os prisioneiros. Cerca de 3.000 pessoas, entre alemães, italianos e japoneses, foram levadas a mais de uma dezena de campos, distribuídos por vários estados. Em Florianópolis, na região da Trindade, onde hoje fica o campus da Universidade Federal de Santa Catarina, um campo operou durante a guerra. Outro funcionava em Joinville. Os motivos para a prisão incluíam falar alemão em público, especialmente com hinos e saudações, organizar eventos culturais alemães, ser membro do Partido Nazista ou simpatizante. Hans Niemeyer, alemão encanador funileiro que vivia em Itajaí, foi levado para o campo de concentração na Trindade em agosto de 1942 por ser considerado participante fanático do eixo. Sua esposa,
Gertrudes Niemeyer, escreveu para o interventor Nereu Ramos, pedindo a soltura do marido. O processo contra ele foi arquivado somente em julho de 1944. A repressão não distinguia o imigrante comum daquele de fato ligado ao nazismo. Muitos que não tinham noção do que era nazismo foram colocados no mesmo grau de periculosidade daqueles que possuíam real ligação com o regime. Na Bahia, alemães foram enviados para Caetité, Andaraí, Mucugê, Ceabra e Maracás. No Pará, às margens do rio Acará, aproximadamente 480 famílias japonesas, 32 alemães e alguns italianos foram levados para campo de concentração. Muitos japoneses tiveram casas e lojas saqueadas e incendiadas. Em Pindamonhangaba, 136 pessoas do navio Windhoek foram internadas em fazenda. Havia restrições como proibição de ler livros em alemão, mas os prisioneiros podiam visitar o centro da cidade acompanhados de guardas. No Rio de Janeiro, o presídio de Ilha Grande e Ilha das Flores detinham prisioneiros acusados de espionagem. Hans Kurt Werner Mayer Claesson, o escritor e tradutor, foi um dos detidos. Embora esses campos não fossem semelhantes aos campos de extermínio nazistas na Alemanha, havia relatos de maus-tratos. Cada campo tinha características próprias de reclusão, dependendo do estado onde estava instalado. Nenhuma informação sobre os campos estava disponível nos livros didáticos até 1996, quando as informações deixaram de ser confidenciais. O governo permitia apenas acesso parcial aos dados. Os arquivos oficiais foram lacrados com base em lei que proibia consultas, pesquisas ou qualquer forma de divulgação. A história dos campos de concentração brasileiros permaneceu oculta por décadas. Quanto aos espiões condenados, nenhum sofreu pena máxima. A ironia era amarga. Homens responsáveis por centenas de mortes de brasileiros escaparam da execução. Engels, condenado inicialmente à morte e, depois a 30 anos, foi liberado em 1949 após cumprir apenas 7 anos de prisão. Permaneceu morando no Rio de Janeiro e, talvez como prêmio pelos seus serviços ao regime nazista, tornou-se presidente da empresa Telefunken, no Brasil, em 1961. Anos mais tarde, retornou à Alemanha. Os interrogatórios de Engels, embora brutais, deixaram sequelas permanentes. Stanley Hilton, biógrafo que escreveu sobre a espionagem alemã no Brasil, relatou que o próprio Engels posteriormente revelou ter sofrido danos permanentes em seu nervo ciático devido às torturas. Sua esposa Clara foi levada à delegacia diversas vezes para ser interrogada, mas jamais foi detida. Starzitny também foi eventualmente liberado. Gerardo Melo Mourão, o jornalista recrutado por Túlio, ocupou cargos políticos após a guerra, tornou-se escritor elogiado e sempre negou ter sido espião, dizendo-se apenas integralista. O médico Oswaldo Riffel França, que fazia contato com a célula nazista de Buenos Aires, ficou preso em Ilha Grande e, mesmo após ser libertado, morou lá até a morte aos 81 anos, servindo 48 anos como médico da comunidade. Foi enterrado na ilha. A questão que permanece é: por que nenhum foi executado? A resposta é complexa e envolve política internacional, ambiguidades do governo brasileiro e o fato de que muita espionagem ocorreu antes de o Brasil oficialmente entrar na guerra em agosto de 1942. Como disse um juiz da época em relação a um dos acusados, é absurdo dizer que o réu é traidor da pátria, porque sua pátria é o Brasil, e não os Estados Unidos. A espionagem era direcionada contra os aliados, e tecnicamente grande parte ocorreu quando o Brasil ainda mantinha neutralidade oficial. Mas essa justificativa legal ignora o impacto real. Centenas de brasileiros morreram porque espiões nazistas transmitiram informações precisas sobre movimentação de navios. Famílias foram destruídas. Marinheiros mercantes, civis inocentes, foram para o fundo do Atlântico porque alguém
Transmitiu por rádio quando e onde seu navio estaria. A traição não foi contra os Estados Unidos, foi contra os próprios brasileiros que morreram afogados em águas geladas após torpedos alemães rasgarem os cascos de seus navios. O brigadeiro Eduardo Gomes, pioneiro da aviação brasileira, expressou indignação em correspondência com Oswaldo Aranha. A resposta de Aranha sobre a Varig ser empresa alemã e não nacional e os alemães não pararem de fazer espionagem em território brasileiro, resume a frustração das autoridades que finalmente reconheciam a extensão da infiltração nazista. A operação de contra-inteligência brasileira que desmantelou a Operação Bolívar foi, apesar de tudo, impressionante em sua execução. O trabalho paciente de meses, interceptando comunicações, decifrando códigos, seguindo suspeitos, plantando informantes, construindo caso sólido contra cada membro da rede. O comandante-tenente Jones, chefe da operação criptológica da Guarda Costeira dos Estados Unidos, na América do Sul, fez avaliação do esforço de inteligência de sinais dos aliados contra a Operação Bolívar em 1944, reconhecendo a importância do trabalho brasileiro. O impacto da Operação Bolívar teve efeito duradouro na política regional. Influenciou os principais agentes de poder da América Latina a saírem da neutralidade e entrarem na esfera americana. México e Brasil abandonaram posições ambíguas. Nações estrategicamente posicionadas que produziam bens necessários como Venezuela com petróleo, Chile com cobre, Peru com algodão e Colômbia com platina, todas eventualmente alinharam-se com os aliados, em parte devido à revelação da extensão da espionagem do eixo. A história de Margarida Hirschman, brasileira de origem germânica, que atuou durante a campanha da Itália em rádio que desmoralizava a força expedicionária brasileira, adiciona camada adicional de complexidade. A Rádio Auriverde funcionava na Rádio Fino Mônaco, comandada por Anelman Alta e pelo italiano Felício Mastrangelo. Todos haviam morado no Brasil e sabiam usar o rádio como arma psicológica contra os pracinhas brasileiros. Margarida foi presa quando a guerra acabou, possivelmente tendo atuado sob coação. Os documentos históricos revelam complexa rede de relações pessoais, políticas e comerciais que permitiram que a espionagem nazista florescesse em solo brasileiro durante anos. O Acordo Secreto de 1936 entre Brasil e Alemanha para combate ao comunismo, que permitiu que integrantes do DOPS fossem a Berlim estudar métodos da Gestapo, criou situação surreal onde os mesmos homens que aprenderam técnicas alemãs eventualmente as usaram contra seus instrutores. A Alemanha era a segunda maior parceira comercial do Brasil nos anos 30, importando matérias-primas como café e algodão, enquanto exportava armamentos para as Forças Armadas brasileiras. Esse intercâmbio técnico-cultural e comercial facilitou infiltração de agentes. A grande colônia de imigrantes alemães, notadamente na região sul, fornecia cobertura perfeita para espiões que podiam se misturar facilmente à população local. O Partido Nazista operou 15 emissoras de rádio legalizadas espalhadas por todo o país, distribuindo panfletos de propaganda sobre avanços do governo nazista e como Adolf Hitler estava transformando a Alemanha, oportunizando desenvolvimento e progresso. Essa máquina de propaganda operou por mais de uma década praticamente sem interferência até 1942. Quando finalmente veio a repressão, foi massiva. Hans Christian von Kotze, alemão que abriu escritório comercial no centro de São Paulo em 1940, foi preso. Wilhelm Gieseler, o corretor de café santista, filho de mãe brasileira e pai alemão, nascido em Santos, foi capturado. Cada membro da rede, metodicamente identificado através das confissões de Brown, Starzitny e Engels, foi sistematicamente preso.
A descoberta de que empresas respeitáveis serviam de fachada para espionagem chocou a sociedade brasileira. A Química Bayer, a Theodor Willi, o Banco Alemão Transatlântico, a própria Varig. Instituições que faziam parte do tecido comercial do país estavam envolvidas em atividades clandestinas. A confiança foi quebrada. Mesmo imigrantes alemães honestos que não tinham nenhuma ligação com espionagem foram vistos com suspeita. A campanha nacionalista de Vargas ganhou novo ímpeto. Falar alemão em público tornou-se crime. Eventos culturais alemães foram proibidos. Escolas alemãs foram fechadas. A repressão, que não distinguia o imigrante comum do espião real, causou sofrimento a muitos inocentes. Crianças que haviam crescido falando alemão em casa eram punidas por usar sua língua materna. Famílias que mantinham tradições culturais de seus ancestrais foram forçadas a abandoná-las. O Bar Zeppelin, com suas fotos de Hitler e empadões decorados com camarões em forma de suástica, foi fechado. Oscar Geidel, o proprietário austríaco que nunca havia passado um dia na Alemanha sob Hitler, viu seu negócio ser destruído pela turba. A celebração pública do nazismo, que havia sido tolerada por anos, tornou-se alvo de ódio popular após os afundamentos de navios brasileiros. A complexidade moral da situação é perturbadora. Homens como Engels, Starzitny e os outros espiões eram, em sua perspectiva, soldados cumprindo ordens de seu país em tempo de guerra. Mas suas ações resultaram na morte de civis brasileiros inocentes. A informação que transmitiram guiou torpedos que mataram mulheres, crianças, marinheiros desarmados. Não havia nada de honorável nisso. A ambiguidade de Vargas durante todo o período é igualmente perturbadora. Suas oscilações entre simpatia pelos nazistas e pressão dos aliados, seus acordos secretos, sua vista grossa para atividades nazistas, mesmo após oficialmente proibir o partido. Em 1940, no dia em que os nazistas tomaram Paris, Vargas elogiou em discurso as nações fortes que se impõem pela organização baseada no sentimento da pátria. Era clara a sinalização de onde estavam suas simpatias. Mas Vargas também era pragmático. Quando ficou claro que a Alemanha perderia a guerra e quando a pressão norte-americana tornou-se insuportável e quando navios brasileiros começaram a ser afundados, ele mudou de lado. A declaração de guerra em agosto de 1942 veio após 6 navios brasileiros serem afundados em 4 dias. Vargas reconheceu que não havia como negar que Alemanha e Itália praticaram atos de guerra, criando situação de beligerância que o Brasil seria forçado a reconhecer em defesa de sua soberania e segurança. O envio da Força Expedicionária Brasileira para lutar na Itália em 1944 foi resultado direto desses acontecimentos. Os pracinhas brasileiros, cujo símbolo era cobra fumando cachimbo, lutaram bravamente na campanha italiana. O símbolo era a resposta aos que diziam ser mais fácil cobra fumar do que o país entrar na guerra. De Santos partiram cerca de 200 homens que se juntaram aos 5 escalões da FEB. Muitos nunca voltaram. A ironia final é que as informações coletadas pela Operação Bolívar provavelmente foram mais úteis aos aliados do que à Alemanha. As interceptações permitiram que britânicos e americanos acompanhassem movimentos alemães, identificassem agentes, decifrassem códigos. Em alguns casos, usaram a rede para passar desinformação. A espionagem alemã, apesar de toda sua sofisticação, acabou servindo aos propósitos de seus inimigos. Johannes Siegfried Becker, a figura principal da Operação Bolívar, o homem pessoalmente responsável por organizar a maior parte da coleta de informações na América Latina, viu sua criação desmoronar. Enviado pela primeira vez a Buenos Aires em maio de 1940, originalmente com ordens de sabotagem, havia construído impressionante rede continental. Mas as prisões em 1942 no Brasil
seguidas pelas prisões em 1944 na Argentina, destruíram efetivamente todo o trabalho. O legado da Operação Bolívar e seu desmantelamento é complexo. Por um lado, demonstrou vulnerabilidade brasileira à infiltração estrangeira. Por outro, mostrou que, quando finalmente mobilizado, o aparato de segurança brasileiro era capaz de operação de contra-inteligência sofisticada. O trabalho meticuloso de interceptação, decodificação, vigilância e coordenação entre diferentes agências demonstrou capacidade que muitos não acreditavam existir. As lições aprendidas durante esse período influenciaram o desenvolvimento dos serviços de inteligência brasileiros nas décadas seguintes. A necessidade de vigilância constante, a importância de segurança de comunicações, os perigos de infiltração através de empresas comerciais aparentemente legítimas, tudo isso foi absorvido e incorporado em práticas futuras. Mas há também lição mais sombria. A facilidade com que direitos foram suspensos, com que pessoas foram presas sem julgamento adequado, com que tortura foi empregada, com que campos de concentração foram estabelecidos. O fato de que Filinto Müller, responsável por tantas atrocidades durante o Estado Novo, nunca enfrentou justiça e, eventualmente, tornou-se figura proeminente na política brasileira, servindo à ditadura militar após 1964, demonstra como a impunidade pode perpetuar-se. A história de Engels é particularmente reveladora. Homem que causou morte de centenas de brasileiros, que organizou extensa rede de espionagem contra país que o acolhera, que traiu a confiança de vizinhos e conhecidos que o consideravam respeitável comerciante alemão. Ele foi torturado até confessar, condenado à morte, teve sentença comutada, cumpriu apenas 7 anos de 30 da sentença, foi libertado, permaneceu no Brasil e até prosperou como presidente da Telefunken. Onde está a justiça nisso? Starzitny, o profissional treinado que montou estação de rádio clandestina e transmitiu informações que guiaram submarinos alemães a seus alvos brasileiros, também foi eventualmente libertado. Sua bizarra alegação de poder construir disco voador sozinho revela tanto desespero quanto arrogância. Mesmo preso, ainda acreditava ter algo a negociar. Os brasileiros que colaboraram com os nazistas também receberam tratamento relativamente brando. Túlio Regis do Nascimento, capitão do exército que traiu seu próprio país, que planejou ataque a navio brasileiro, que recrutou civis e prostitutas para espionagem. Geraldo Melo Mourão tornou-se escritor respeitado e negou ter sido espião, insistindo que era apenas integralista, como se isso fosse desculpa. A verdade é que, após a guerra, houve esforço consciente para minimizar e esquecer esses episódios. A operação de abafamento em torno da Varig é exemplo perfeito. História oficial tornou-se lenda de imigrante empreendedor, apagando conexões nazistas. Somente décadas depois, quando historiadores como Alexandre Fortes encontraram documentos do DOPS esquecidos em arquivos, a verdade começou a emergir novamente. Os campos de concentração brasileiros permaneceram secretos até 1996. Gerações de brasileiros cresceram sem saber que o país havia operado campos onde alemães, italianos e japoneses foram detidos, muitas vezes sem julgamento adequado, baseado apenas em suspeita ou origem étnica. Hans Niemeyer, o encanador funileiro de Itajaí, preso por ser considerado fanático participante do Eixo, teve processo arquivado 2 anos depois, sem nunca ter sido julgado. Sua esposa Gertrudes escreveu cartas desesperadas pedindo libertação do marido. Quanto tempo ele passou preso por crime de ser alemão? As famílias japonesas em Tomé-Açu, que tiveram casas e lojas saqueadas e incendiadas, que foram levadas para campo de concentração completamente isolado pela mata amazônica, muitas sem sequer saber dos conflitos ocorrendo em sua terra natal. Foram punidas por sua etnia, não por qualquer crime comprovado. Essa é outra face da história. Enquanto espiões reais como Engels e Starzitny
eventualmente foram libertados e prosperaram, imigrantes inocentes sofreram anos de prisão e perseguição. A injustiça era dupla. Os culpados escaparam de punição adequada, enquanto muitos, inocentes, foram punidos sem julgamento justo. O papel de Filinto Müller nessa história é particularmente odioso. Ele protegeu espiões nazistas durante anos, dando-lhes vista grossa mesmo quando evidências se acumulavam. Sua visita à Alemanha em 1937, seu encontro com Heinrich Himmler, suas conexões com o regime nazista eram conhecidas. Quando finalmente foi forçado a agir contra os espiões em 1942, fez isso com brutalidade característica, usando tortura para extrair confissões. E depois, quando foi demitido após tentar impedir manifestação pró-aliados, nunca enfrentou consequências por seus crimes. Pelo contrário, tornou-se senador, presidente da Arena durante ditadura militar, figura respeitada até sua morte em 1973. A transformação do Brasil de país ambíguo, oscilando entre eixo e aliados, para aliado comprometido dos Estados Unidos, foi acelerada pela descoberta da extensão da espionagem nazista. O desmantelamento da Operação Bolívar não foi apenas operação de contra-inteligência, foi momento definidor que empurrou o Brasil decisivamente para o campo aliado. As pressões norte-americanas e britânicas foram constantes e intensas. Campanhas de desinformação, como a história nunca comprovada de 6.000 nazistas vindo ao Brasil para golpe contra Vargas, a carta forjada sugerindo planos alemães para a América Latina, tudo isso criou atmosfera de paranoia que facilitou mudança de posição brasileira. Mas eram as mortes reais de brasileiros em navios afundados que tornaram impossível manter neutralidade. 544 pessoas morreram no Baependi, torpedeado em 15 de agosto de 1942. 266 no Aníbal Benévolo. 154 no Itadiba. Cada navio afundado era tragédia nacional. Sobreviventes relatavam horrores de estar na água gelada, cercados por destroços e corpos, aguardando resgate que, às vezes, demorava dias. As informações transmitidas pelos espiões de Engels tornaram esses ataques possíveis. O submarino U-507 e seu comandante Harro Schacht usaram dados precisos fornecidos pela rede de espionagem. Sabiam quando navios sairiam, que rota seguiriam, onde seriam mais vulneráveis. Não eram ataques aleatórios de patrulha. Eram execuções planejadas, baseadas em inteligência sólida. A cada transmissão que Starzitny fazia de Santos, a cada relatório que Engels enviava do Rio, vidas brasileiras eram colocadas em perigo. A revolta popular após os afundamentos de agosto de 1942 foi massiva. Durante 2 dias, o povo foi às ruas protestar contra ataques aos navios, apoiar o governo e exigir resposta. O chefe de polícia impôs toque de recolher, mas não conseguiu conter a indignação. Foi essa pressão popular, tanto quanto considerações diplomáticas e estratégicas, que forçou Vargas a declarar guerra. A criação da Força Expedicionária Brasileira foi consequência direta. Os pracinhas, termo carinhosamente cunhado pela população e imprensa para os soldados rasos, foram treinados e enviados para a Itália. Mais de 5.000 homens do primeiro escalão desembarcaram em Nápoles. Lutaram nas montanhas italianas, enfrentaram veteranos alemães, sofreram baixas. O segundo sargento Mateus Salso de Santos foi um dos que sobreviveram, mas muitos não voltaram. A participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, frequentemente minimizada ou esquecida, foi real e custou vidas. 943 pessoas morreram entre os pracinhas da FEB. 1.430 morreram na Marinha Mercante, muitas devido a informações vazadas por espiões. Foram mais de 2.000 mortes brasileiras em guerra, que muitos consideram distante e irrelevante para o país. Mas não era distante.
A guerra chegou à costa brasileira na forma de torpedos alemães, guiados por informações coletadas por espiões operando em território nacional. O comandante-tenente Jones da Guarda Costeira dos Estados Unidos, ao avaliar o esforço de inteligência de sinais dos aliados contra a Operação Bolívar, reconheceu a importância da cooperação internacional. Brasileiros, americanos e britânicos trabalharam juntos para desmantelar a rede. Compartilharam informações, coordenaram prisões, decifraram códigos. Foi exemplo de como cooperação entre aliados podia ser efetiva. Mas também revelou dependência brasileira de assistência estrangeira em questões de segurança nacional. A maior parte da capacidade de interceptação e decodificação veio de equipamentos e expertise norte-americanos e britânicos. O Brasil ainda estava desenvolvendo suas próprias capacidades nessas áreas. A experiência da Operação Bolívar demonstrou necessidade urgente de investimento em inteligência e segurança nacional. As transmissões de rádio interceptadas mostraram que Rio de Janeiro servia como centro de retransmissão entre Nova York e Hamburgo. Por causa dos polos magnéticos, transmissões norte-sul eram superiores a leste-oeste. Então, Nova York e Hamburgo enviavam mensagens ao Rio que eram retransmitidas para ambos destinos. Isso significava que enorme volume de comunicações secretas alemãs passava por território brasileiro. A polícia brasileira, trabalhando com aliados, interceptava essas comunicações, proporcionando valiosa inteligência. A sofisticação dos códigos alemães era impressionante. Eram constantemente alterados, exigindo trabalho contínuo de criptoanálise. Quando brasileiros descobriram códigos que Rede de Túlio estava usando, o médico Oswaldo Riffel França pediu a Buenos Aires para enviar novos códigos cifrados. A segurança operacional era prioridade constante para os espiões, mas, eventualmente, cada código era quebrado, cada comunicação interceptada. O uso de navios mercantes espanhóis para correio físico era backup inteligente para comunicações de rádio. Documentos em papel eram mais seguros em certos aspectos, não podendo ser interceptados remotamente, mas também eram mais lentos e vulneráveis a inspeções físicas. A rede usava múltiplos canais de comunicação, criando redundância que tornava mais difícil interrompê-los completamente. A empresa química Bayer, mantendo mimeógrafo no sexto andar de sua sede no Rio para confeccionar boletins de propaganda nazista, ilustra como empresas legítimas serviam de cobertura. Funcionários que trabalhavam para Bayer durante o dia produziam propaganda nazista à noite. A capa científica dava credibilidade ao material distribuído. Quantas pessoas leram boletins da Bayer sem perceber que era propaganda nazista disfarçada? A Theodor Wille, empresa que mantinha comércio entre Brasil e Alemanha desde século XIX, tinha respeitabilidade construída ao longo de décadas. Ninguém suspeitaria que exportadores de café e importadores de louça, talheres e máquinas alemãs estivessem envolvidos em espionagem. Mas estavam. A empresa forneceu apoio logístico e financeiro para operações de espionagem, facilitou comunicações, providenciou cobertura para agentes, movimentou dinheiro. O Banco Alemão Transatlântico era ainda mais central. Otto Braun, como funcionário e membro da direção do Partido Nazista Brasileiro, tinha acesso a recursos bancários que usava para fraudes financeiras destinadas a enviar dinheiro à Alemanha. Lavagem de dinheiro através de instituição financeira respeitável. Quando Braun foi preso e confessou, revelando nomes de 12 colaboradores, quebrou o primeiro elo vital na cadeia. A confissão de Braun levou a Starzitzny. A confissão de Starzitzny, combinada com evidências físicas da estação de rádio em Santos, levou a Engels. A confissão de Engels, extraída através de tortura durante 5 noites, quebrou toda a rede. Era a estrutura hierárquica, onde cada nível conhecia apenas aqueles diretamente acima e abaixo.
Mas sob pressão, a hierarquia desmoronou e tudo foi revelado. As 8 pastas de transcrições de mensagens interceptadas de Starzitny, sozinho, representam um volume extraordinário de comunicações. Cada mensagem meticulosamente registrada, traduzida, analisada. O trabalho de contra-inteligência era intenso e demorado. Analistas passavam horas decifrando códigos, procurando padrões, conectando fragmentos de informação. Era quebra-cabeças gigantesco, onde cada peça revelava parte maior da imagem. A paciência demonstrada pelas autoridades brasileiras foi notável. Durante 3 meses após erro de Starzitny na compra de equipamentos, ele foi vigiado, mas não preso. A tentação de agir imediatamente deve ter sido enorme. Mas sabiam que prisão prematura alertaria resto da rede. Precisavam mapear toda a estrutura antes de desmantelá-la. Então esperaram, observaram, registraram. E quando finalmente agiram, foi com precisão cirúrgica, prendendo múltiplos membros simultaneamente para minimizar chance de fuga. O caso de Hans Kurt Werner Meyer-Clason, o Fred Astaire alemão, adiciona elemento quase cômico à história sombria. Louro, bonito, elegante, dançarino exímio, membro de clubes exclusivos em Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. Ele personificava o espião glamouroso de filmes, mas a realidade da espionagem era muito menos glamourosa. Era trabalho sujo de coletar informações banais, transmiti-las em códigos, viver sob identidade falsa, sempre olhando por cima do ombro. E quando capturado, não havia dança elegante para sair da situação. Apenas interrogatório, prisão, possível execução. Meyer-Clason sobreviveu e eventualmente tornou-se respeitado tradutor de obras de língua portuguesa para alemão. Sua contribuição à literatura foi significativa, mas durante a guerra contribuiu para mortes de brasileiros. Como reconciliar essas duas faces? O jovem espião e o velho tradutor eram mesma pessoa em diferentes circunstâncias. A guerra revela lados das pessoas que prefeririam permanecer ocultos. Duchamp Popov, o agente duplo britânico com codinome Ivan, que se encontrava com Engels, era mestre do engano. Cada informação que recebia de Engels era cuidadosamente repassada aos britânicos. Popov mantinha confiança dos alemães enquanto trabalhava para destruí-los. O risco era enorme. Se descoberto, seria executado como traidor. Mas funcionou. Popov foi um dos agentes duplos mais bem-sucedidos da guerra. A rede de Popov ilustra camadas de engano e contra-engano características da guerra de espionagem. Alemães achavam que tinham um espião nos Estados Unidos. Britânicos sabiam que tinham um agente duplo infiltrado na rede alemã. Informações fluíam em ambas direções, mas eram cuidadosamente controladas pelos britânicos. Desinformação era plantada, verdades parciais eram reveladas, tudo calibrado para manter confiança alemã enquanto servia propósitos aliados. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. Até a próxima história!